muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a deusa Atena, maravilhosa. É a deusa da sabedoria e das artes. Atena é a deusa racional do panteão, a mais racional das deusas. Ela é a deusa da sabedoria. Então, ela é a mais sábia do panteão também. E ela é bem racional, tá? Nós estamos na série de vídeos sobre as deusas e os deuses, autoconhecimento, como nós vamos nos conhecer através dos arquétipos gregos. Sejam muito bem-vindos. Hoje, então, meus amores, nós falaremos sobre a estrategista do panteão. É a deusa Atena, é a deusa que planeja, pensa, ela é estratégica, ela pensa no futuro, ela pensa nas consequências, ela geralmente não é impulsiva e nem muito emocional. Na verdade, a sombra dela, vocês vão ver mais adiante, são as emoções, tá? Então é isso. Deixa eu pôr esta água mais para cá, trazer meu computador mais para perto. Vamos iniciar, então. No mito, como é que é o mito de Atena que nos traz esse conhecimento de como ela é em personalidade, tá? Todos nós, como eu já falei no vídeo anterior sobre a Ártemis, no vídeo introdutório, todos nós temos um arquétipo principal e outros arquétipos secundários, tá? A Atena é um arquétipo de muita força, um arquétipo bem poderoso do panteão. São as mulheres geralmente que amam trabalhar e estudar, são aquelas mulheres que ela tem um perfil mais masculino, não porque elas sejam masculinas ou elas queiram ser que nem os homens, elas são mais racionais e estrategistas, isso é o natural dela e pouquíssimo emocional. Tá? Vamos lá, então, no mito de Atena. Zeus sentia dores de cabeça e Hefestos abriu seu crânio com um machado. E então Atena nasceu da cabeça do pai como mulher adulta, usando seu ede e de ouro e de posse de sua lança, emitindo um grito de guerra. Isso já fala muito sobre a personalidade de Atena. Antes disso, Zeus tinha engolido a esposa grávida, porque um dos seus filhos ia destroná-lo e ele não queria ser destronado, então ele engoliu a esposa grávida. E daí nasceu Atena, nasceu da cabeça do pai, ou seja, ela é uma mulher racional, ela nasce da cabeça, ela não nasce do ventre, nem do pai, nem da mãe. Ela nasce do pai, ela não nasce da mãe. Ela já nasce vestida para a guerra, com capacete, lança de ouro, ou seja, ela é bem sucedida. E pronta para a guerra, para qualquer batalha. E ela nasce dando um grito de guerra. Ela já veio para colocar abaixo as estruturas, de forma racional, adulta e pronta para a vida. Ela já nasce pronta para a vida, Atena. No braço direito de Zeus, ela é o braço direito de Zeus. Nunca conheceu sua mãe Metis, a primeira esposa de Zeus. Então, ela nunca conheceu a mãe dela. Deusa dos oceanos, muito sábia. Quando estava grávida de Atena, Zeus a encolheu e a engoliu, devido aos oráculos terem dito que nasceriam 2 filhos, uma menina corajosa e um menino que seria o rei dos homens. Ao contrariar o destino,
ele assumiu os atributos dela como se fossem seus. Então, nesse momento que Zeus engole a mãe de Atena, que é a Metis, ela estava grávida. E ela teve, mesmo assim, a filha. Só que não foi ela que teve, foi o pai. Porque ele assumiu os atributos da mãe. Olha só. Então, isso diz muito sobre Atena. Atena, ela é muito mais do pai. Ela admira o pai. Ela é muito mais... Se o pai é um pai fraco, ela tem problemas na vida. Se o pai é um pai forte, ela admira e honra. Em detrimento da mãe, que ela considera fraca. Então, isso fala muito sobre Atena. O arquétipo. Filha do pai. Então, a gente já sabe que ela nasce da cabeça do pai, ou seja, ela é racional, ela nasce da cabeça. E nasce do pai. Então, ela é a filha do pai. Tá? Atena é a filha do pai. Mulheres de mente lógica, governadas pela razão. Majestosa e bonita, guerreira, protetora dos heróis, escolhidos e da cidade de Atenas. Dedicou-se ao celibato e à castidade durante toda a sua vida. Então, isso já fala que ela tem problemas de relacionamento ou problemas sexuais. Né? Por quê? Porque ela se dedicou ao celibato. Então, intencionalmente, ela não quis se relacionar nem com deuses, nem com homens. Tá? Ela preferia ficar sozinha. Mas ela não mata o próprio amor, que nem é o caso da Ártemis. Ela simplesmente pode viver sozinha, escolhe viver sozinha. Talvez ela ache que nenhum deus esteja ao seu alcance, que é o que conta o mito da maçã. Que um dia eu vou contar para vocês que esse foi o mito que fez eu fazer umas escolhas diferentes na minha vida e ver que talvez eu deveria me permitir mais na vida, porque eu tenho esse arquétipo de Atena, era o meu arquétipo principal até antes da dissolução dos arquétipos, antes do processo de iluminação, esse era o meu arquétipo principal. Tá? Dedicou-se ao celibato e à castidade durante toda a sua vida. Atenas também não tem muitas amigas, não é que nem a Ártemis. Atenas não tem muitas amigas. Atenas não tem muitos amigos. Atenas, ela é líder dos heróis. Ela é a filha do pai, que o pai confia. Mas não se fala de mitos de Atena estar com alguém, mesmo amizade ou relacionamento ou qualquer coisa nesse sentido. Atena, ela gosta de estar sozinha. Ela é uma mulher que, para ela não precisa de ninguém. Ela não precisa dos outros. Ela já nasceu pronta para a vida. Tá? E isso é bem interessante, que tem várias coisas, quando eu estava estudando a Jan Shinoda, que falava sobre Atena, e ela dizia que as mulheres Atena congelam as pessoas. Gente, a vida inteira eu conversava com pessoas extremamente eruditas, porque eu sou de uma formação de história, pós-graduação, mestrado, então eu convivia muito com a erudição, com os meus professores, né? E muitas vezes, sobre muitas coisas, eu sabia mais do que eles. E isso não é se achar. Isso é por causa do meu interesse em determinados assuntos que fazia com que eu soubesse absolutamente tudo sobre aquilo. Eu era o meu ponto de referência sobre o conteúdo, então eu queria saber tudo sobre aquilo, tá? E eu percebia que nos diálogos com as pessoas não gostavam muito de conversar comigo, porque eu congelava elas, olha só. E não eram congelamentos... eu não fazia isso porque eu queria me mostrar superior à pessoa, entende? Isso acontecia de uma forma natural. Nós estávamos conversando sobre determinado assunto, de repente eu fazia determinadas perguntas, a pessoa não tinha resposta, a pessoa simplesmente se congelava na minha frente. Ficava assim, catatônica. E eu não entendia isso, acontecia em muitas coisas na minha vida, e isso também dificulta as relações, porque tu
Tu é uma pessoa que deixa as pessoas sem reação, literalmente sem reação. Eu não enraiveci as pessoas e nem fazia elas me amar. Ninguém nem ama e nem odeia uma Atena. Simplesmente, muitas vezes, não consegue conviver, porque não consegue nem entender o que ela fala. Tamanha complexidade, tamanho conhecimento, tamanha sabedoria que ela tem. E é uma sabedoria que vem muito além dos conteúdos. É uma sabedoria que é arquetípica, que vem do arquétipo de Atena. É uma sabedoria divina que ela tem. E ela congela qualquer erudito. Então, Atena, quando ela está falando sobre o que ela conhece, que ela tem posses de conhecimento, não tem como discutir com Atena. E muitas pessoas sempre diziam na minha vida, não tem como discutir com a Ana, não tem como discutir com a Ana. E ainda hoje não tem como discutir comigo. Sabe por quê? Porque eu sei do que eu estou falando. Ah, mas a outra pessoa também sabe. É isso que eu vou questionando. Olha só, não é que eu não consiga conversar com as pessoas. Eu vou questionando as pessoas para ver até onde elas sabem do que estão falando. E é isso que eu fazia a vida inteira. E aí elas se congelavam em determinado questionamento que eu fazia. Elas não tinham resposta. E aí elas se afastam. Né? Porque as pessoas querem se sentir bem, querem que a gente vanglorie o ego delas, querem se sentir superior a nós, e quando elas veem que elas não conseguem isso com Atena, elas simplesmente não querem conviver. Egos fracos, pessoas fracas, tá? É isso, resumindo é isso. Porque eu posso, e eu gosto, e eu posso, e eu admiro pessoas que eu sei que têm mais conhecimento que eu, que nem Hélio Couto, Jesus Cristo, entre outros, Yoga Smith, entre outros, que eu sempre falo aqui para vocês. Mas esses eu admiro porque eu sei que eles sabem do que eu tô falando. Eles têm o conhecimento que eu tenho. Eles são iluminados. Agora, eu não vou ouvir asneira de quem não iluminou. Eu não vou dar nem chance para conversa. Porque eu percebo em uma frase ou em uma expressão se a pessoa iluminou ou não. E me desculpa, eu não vou escutar coisas, conhecimentos que tu tem do mundo, porque eles não me servem para nada. Antigamente eu buscava muito esses conhecimentos do mundo. Muito mesmo. Eu buscava esses conhecimentos do mundo. Eu buscava saber tudo sobre determinado assunto. Até que um dia eu entendi que adianta tu ser a mais sábia do parquinho sobre o grão de areia na praia. Porque é isso que é o conhecimento do mundo, gente. Uma pessoa muito erudita na história vai saber tudo sobre história, mas não vai saber nada sobre biologia. Uma pessoa muito erudita na biologia vai saber tudo da biologia, mas não vai saber nada sobre a química. Uma pessoa muito erudita na química vai saber tudo sobre química, mas não vai saber nada sobre física. Entende? No mundo, você nunca vai saber tudo sobre tudo. Quando a gente verticaliza o conhecimento e começa a acessar a consciência crística, tu pode acessar qualquer conhecimento e qualquer consciência. Mas nem sempre lhe convém. Não tem muita utilidade o conhecimento do mundo para alguém que iluminou. Ele não quer discutir com ninguém. Ele só quer que tu te ilumine. E o meu arquétipo é semelhante ao do professor Hélio Couto. É um arquétipo de força, é um arquétipo de poder. Eu hoje tenho todos os arquétipos integrados, mas o meu arquétipo principal sempre foi o de Atena. Sabe quando eu percebi que eu era uma Atena? Quando eu tinha 17 anos e eu não estava trabalhando. Gente, isso, ó, se a Atena não está trabalhando, se ela não está ganhando o suficiente, se ela não está... Para ela, tá? Não é para os outros. Se para ela não está dando o seu melhor, ela fica muito frustrada, muito ansiosa, ela fica mal. Compulsiva, com compras, com alimentação, com qualquer coisa. Com malhação.
Entende? É assim que eu era aos 17 anos. Porque eu queria muito trabalhar e eu não conseguia um emprego, porque as pessoas diziam que o meu currículo era bom demais para uma menina de 17 anos, olha só. Claro, eu era estudiosa, né? Então eu tinha um monte de cursos aos 17 anos, tudo que eu podia fazer eu fazia. E aí ninguém queria me contratar porque sabia que tem que me pagar bem, ou que eu não ia ficar muito tempo em cada função, naquela função. Até que eu consegui um emprego numa imobiliária. E aí, desde então, eu trabalhei na imobiliária 18 anos, em imobiliária. Trabalhei 10 naquela, 3 em outra, e depois eu tive a minha imobiliária. Então, foi isso. E isso é um processo de uma Atena. A Atena, ela é assim. Tu não vai ver uma Atena no mesmo cargo por anos. Tu nunca vai ver uma Atena ganhando a mesma coisa por anos. Tu nunca vai ver uma Atena que fez uma formação e parou, né? A Atena é aquela menina que leu o primeiro livro, depois que leu o primeiro livro, fica adolescência mergulhada nos livros. Era o que eu fazia. Essa foi a minha adolescência. Não era sair, fazer festa, não sei o que, não que eu não tenha nenhuma vez saído, mas a minha adolescência era mergulhada em livros. A minha idade adulta era mergulhada em livros, em cursos. E isso é próprio da Atena. Esse é o lazer dela, esse é o prazer dela. Eu tive pacientezinhas, né, adolescentes, que as mães, mas ela fica o dia inteiro mergulhada naqueles livros. Eu digo, mas agradece, é o arquétipo dela. Deixa ela, quando ela quiser sair pra rua, ela vai sair, ela não tá com nenhum problema. Ela só tem um arquétipo bem diferente do teu, que quer sair por aí, curtir a vida, ela quer estudar. É um arquétipo diferente. É o prazer dela esse, né? O prazer, então, da Atena é os estudos e o trabalho, tá? É o lazer dela. Eu lembro que eu mandei um e-mail quando eu tava no mestrado pros meus professores, porque a minha professora mandou um e-mail para mim e com cópia pro coordenador do curso, dizendo que faltava 2 meses para entregar a dissertação, ainda faltava isso. Ela achava que eu não ia conseguir, porque eu tinha 2 empregos, eu dava aula à noite, trabalhava o dia inteiro na imobiliária e ainda fazia o mestrado. E aí ela achava que eu não ia conseguir. E aí só que ela não sabia que eu era uma Atena, né? E aí ela mandou esse e-mail, eu mandei de volta com cópia para coordenação do curso, dizendo, olha, para vocês isso pode ser a vida de vocês. Para mim isso é lazer, ainda escrevi com letra maiúscula a palavra lazer. Para mim, estudar é apenas lazer. Eu já tinha minha profissão, já tinha minha imobiliária, já estava abrindo a minha imobiliária, eu já era muito bem sucedida, eu não precisava estudar para ter dinheiro, para ganhar dinheiro. Eu já estudava muito, já era muito boa na minha profissão, já era muito bem reconhecida, entende? Então eu estudava história, o mestrado foi em letras, cultura e regionalidade por lazer, por conhecimento, por lazer mesmo, porque eu queria usar minha psique. Né? Então, isso é uma Atena, sim, é uma Atena, tá? Geralmente, ela sempre é bem sucedida em tudo que ela faz, né? Porque ela não perde tempo. Se ela vai para academia, é aquela pessoa que faz os exercícios. Se ela tá assistindo um vídeo, ela assiste o vídeo. Se ela tá numa aula, ela assiste a aula. Se ela tá ajudando alguém, ela ajuda aquela pessoa. Então, ela é uma pessoa que ela faz bem tudo o que ela faz, por isso que ela sempre tem sucesso, tá? Então, são mulheres, normalmente as Atenas puras são mais masculinas, são mulheres que usam pouca maquiagem, elas se arrumam não para as outras mulheres e nem para os homens, elas se arrumam para o trabalho, tá? Porque elas querem se sentir bem para ir para qualquer lugar, para atender qualquer pessoa. Tipo assim, do peão da obra até o incorporador mais milionário. Que ela atende a velhinha que quer vender a casa até o multimilionário que quer fazer grandes investimentos, né? É com essa mulher que os homens de negócios conversam e ela gostam mais de assuntos com os homens de negócios e ela tem o arquétipo de homem de negócio. É uma mulher que tem o arquétipo do homem de negócios. Tá? Se fosse assim ver, o arquétipo do homem de negócios é uma Atena.
É uma mulher, tá? Ela é o homem de negócios. E não porque ela seja masculina, mas porque ela tem um cérebro mais voltado para negócios. Ela consegue ver longe, ela consegue analisar dados de forma rápida e cruzar informações de uma forma assustadora. Assustadora. Eu sempre dei o exemplo para vocês, né? Que eu recebi uma intuição numa das primeiras roças, terceira roça que a gente fez, de que não era para plantar cebola, que era para plantar tomate. E eu falei isso pro meu ex-marido e pro tio dele. E eles não me ouviram, porque lá para eles eu era só a esposa do sobrinho. Mas eu tinha já analisado os dados do Brasil inteiro. Eu falava com muita gente, eu pesquisava muito, eu sabia muito. E eu sabia que nunca tinha chegado a cebola àquele preço. E o tomate nunca tinha chegado àquele preço tão baixo, que era para plantar tomate. Foi na época que eu era casada, eu morava na Bahia e trabalhava com agronegócio com meu esposo. E eles não me ouviram e se ferraram. Se tivessem me ouvido, teriam colocado pelo menos 8 milhões no bolso. Entende? E se eu tivesse forte, porque eu tava já ficando fraca no meu arquétipo de Atena. Se eu tivesse forte no meu arquétipo de Atena, eu já estava começando a dissolução dos arquétipos, né? Mas se eu tivesse forte no meu arquétipo de Atena, eu exigiria, não, vocês vão fazer isso aqui. Eu assino embaixo, o que tiver que fazer, vão fazer isso aqui. Vocês não vão plantar cebola, eu não teria deixado. Eu teria feito eles fazerem o que eu disse que era para fazer e eles fariam, de tamanha confiança que eu tinha. Então a Atena, ela tem esse poder, ela convence as pessoas, porque ela sabe do que ela tá falando. Ela tem sabedoria. As pessoas enxergam a sabedoria na Atena. Ela sabe do que ela tá falando. Não tem como discutir com a Atena, ela sabe do que ela está falando. Quando tu pensa, mas e tal coisa, mas e tal coisa, ela já pensou em todas as possibilidades. Se ela tá te falando alguma coisa é porque ela sabe do que ela está falando. Eu sempre tive muito isso. E ali que eu falei pra vocês de que eu congelava as pessoas e eu não sabia, eu achava tão estranho quando eu li o livro da Jean da Bolin e disse que quando a Atena matou, não foi ela que matou, né? Mas ela, tipo, encomendou a morte de uma moça, que ela ficou com ciúmes da moça, porque a moça no templo dela estava ficando mais famosa do que ela. Então, isso incomodou a Atena, que a moça estava ficando poderosa porque estava sendo requerida no templo para fazer as coisas para Atena, tipo assim, a número 2 estava fazendo as coisas no templo e a Atena não gostou da visibilidade que a mocinha estava tendo, então ela se aumenta para negócios, e aí ela transforma a mocinha num bicho, uma monstra de cabeça de cobra. E quem olhasse para essa monstra de cabeça de cobra ia virar pedra. E aí essa moça foi transformada, né, nisso e fugiu para a floresta para que ninguém virasse pedra. Olha que coração bom que tinha a moça. E aí a Atena ficou compadecida e essa moça queria morrer porque ela não queria mais matar ninguém, mais pedrificar ninguém. E aí tem um mito que conta que usou um espelho para poder cortar a cabeça dela. A Atena pegou a cabeça dela, colocou no seu escudo. Por isso que se tu olhar o escudo de Atena, ele é a cara da Medusa, a mulher com cara de cobra, tá? E é por isso que quem olha a defesa da Atena congela. É por isso que eu congelava as pessoas quando eu falava com elas. Eu não entendia, porque, tipo assim, eu não tava agredindo a pessoa, não tava duvidando dela, só tava querendo saber até onde ela sabia o que ela sabia. Por quê? Porque aquilo que ela ia me dizer, eu ia agregar como informação verdadeira para mim. Então, para eu agregar aquilo como informação verdadeira para mim, eu precisava confiar na pessoa. Então, eu questionava. E a pessoa petrificava. E eu não entendia por quê. E isso acontecia com todos que eu conversava de forma erudita. A pessoa simplesmente petrificava.
E eu não entendia por quê. Aí depois que eu conheci esse mito, eu soube, né? O escudo da Medusa. É a minha defesa, é o congelamento da pessoa. Eu congelava as pessoas literalmente. E as pessoas ficavam bem assim, ó. Sem resposta. Né? Aí eu ia amenizando a situação para que a pessoa saísse daquele congelamento, porque eu não sabia o que fazer, a pessoa ficou ali na minha frente congelada. Né? Então isso aconteceu muitas vezes na minha vida e eu não entendia por que até conhecer o mito. Por isso que eu digo para vocês que autoconhecimento no mundo é importante tu conhecer os arquétipos, tá? E toda a mitologia que envolve o teu mito e entender isso e não ficar interpretando como tu acha que é, né? Não assim. Tem que ter alguém que conhece, que sabe do que está falando, tem conhecimento para isso. O professor Hélio Couto, há muitos anos, numa palestra dele, disse que ia lançar uma formação terapêutica em arquétipos, porque tu conhecendo o arquétipo, tu conhece toda a pessoa, tudo. Tu sabe qual é o problema da pessoa, tu sabe tudo. E como solucionar, né? Só que ele nunca lançou. Talvez eu lance, porque eu gosto muito desse assunto, né? Porque eu e o professor Hélio Couto, a gente tem uma simbiose muito boa, assim. A gente consegue... A gente trabalha bem, né? Mesmo a distância física, a proximidade é muito grande. A nossa proximidade é muito grande. Nossa similaridade de pensar e sentir. Ele é o meu mentor na Terra, né? Então vamos lá. Usando um capacete, lance um escudo em sua mão. Sua ave símbolo é a coruja, que é o quê? Sabedoria, ela é ligada, ela vira a cabeça 360, ela enxerga até no escuro, né? É prática e estrategista, então Atena resolve tudo em 5 minutos. Qualquer maior problema do mundo, não sei o que, Atena resolve e já te dá assim, ó, a lista das possíveis soluções. Há um tempo atrás eu estava com um problema, eu fiz assim, essa solução, essa solução, essa solução. As 3 possíveis estratégias de solução e o resultado que eu ia ter. Então, a Atena é assim, tá? É prática, estrategista, valoriza o pensamento racional. O intelecto domina o instinto. Então, ela é muito mais intelectual do que instintiva. Isso mudou na dissolução dos arquétipos e com a maternidade, com os outros arquétipos que eu mudei. Eu fiquei muito mais instintiva, né? E hoje tem ainda alguns instintos meus que que quando eu vejo já foi, né? Encontra-se sempre nas cidades, então a Atena é urbana, ela gosta da cidade, ela gosta de tudo organizadinho, a vista que ela gosta de ver dos prédios, ela tem isso, eu já mudei isso no meu arquétipo, né? Por isso que eu disse que eu dissolvi a Atena. Age conforme seus princípios sem se preocupar com a aprovação masculina. Ela não tá nem aí, nem para os homens, nem para as mulheres, nem para ninguém. Se ela sabe uma coisa é porque ela já fez os devidos estudos, os cálculos e tudo que precisava para saber e chegou à melhor decisão para aquele momento, tá? Mantém seu foco no que é de seu desejo. Segue seus próprios valores sem se preocupar com o social ou convencional. Tu nunca vai ver uma Atena se submeter, né? Nem a nada. Não vai ver. Tu nunca vai ver ela dizer, mas o que vão pensar? Nunca. Sabe? Eu lembro, gente, quando eu gravei meu primeiro vídeo, a minha ex-sogra olhou o meu vídeo e eu morava na Bahia, era calor, e o meu braço tava aparecendo e tinha minhas pintinhas assim aparecendo. Aí ela disse, Ana, bem legal o teu vídeo, mas põe uma blusa pra não aparecer as tuas pintas, não sei o que, fica tão feio. Eu olhei pra ela e disse, o quê? Tipo, eu tô fazendo um vídeo falando sobre espiritualidade, tu tá preocupada com o meu corpo, com as minhas pintas? Tipo assim, com o que os outros vão pensar? Ai, meu Deus. Sabe? Então a Atena fica louca com essas coisas. Ela fica indignada. Entendeu? Né? Foi meu primeiro vídeo. E eu continuo gravando sem manga. Né? Então a Atena tem muito isso.
Mas ao mesmo tempo, ela e todo mundo aceitam muitas sugestões externas sem perceber. Por exemplo, aquilo que eu falei, se tem uma pessoa que a Atena admira, ela vai seguir. Por isso que ela precisa tirar todas as dúvidas sobre a idoneidade do conhecimento que ela está recebendo e daquilo que ela está fazendo. Por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro curso de coaching lá em 2012, por aí, 2011, quando eu comecei a estudar essas coisas, o meu professor falou um monte de coisa. Eu disse, meu Deus, mas da onde que tu tirou isso aí? Baseado em quê? E aí ele trouxe, na outra aula, 2 sacolonas de livros para nós. Ele disse, geralmente pessoas da academia, né, da universidade, têm muita dificuldade de aceitar isso. Eu tinha muita dificuldade mesmo de aceitar aquilo que ele estava falando. Aí ele disse, isso aqui. Pá, eu li, olha, se eu não li todos, eu li quase todos aqueles livros. Porque eu queria saber se aquilo era real mesmo, se era assim mesmo ou se não era. Aí eu trouxe aquilo para mim. Entende? Eu não vou acreditar só porque não sei quem tá falando. Por isso que eu identifico os falsos profetas. Só que a maioria das pessoas são besta. E elas ouvem qualquer idiota falando qualquer coisa e elas acham que o cara tá falando a verdade porque é o cara, não sei do que. Eu digo, meu Deus, gente, vocês não conseguem ver que isso é mentira? Vocês não conseguem perceber? Vocês não conseguem fazer uma pesquisa? Vocês acreditam mesmo no velho desse aí? Sabe? Umas coisas assim que, não dá. Sabe? Tem que ser muito ignorante para acreditar num Jean Vallen. Desculpa, mas tem que falar. Tem que ser muito bestinha. Então, assim, tem coisas que a gente não pode simplesmente não buscar conhecimento com quem tem conhecimento. E conhecimento espiritual você busca em você. O professor, o mestre, ele te orienta. Mas se ele disser que ele é o Deus da verdade e que tu não sabe nada, meu Deus do céu, cai fora. Tu tem que buscar dentro de ti tudo o que é dito na espiritualidade e confirmar por ti mesmo. Entende? Isso é uma coisa que a Atena faz, que a gente tem que trazer para nós, para todos nós. A Atena não acredita. Ela busca até saber a verdade por ela mesma. Entende? Ou se tem alguém que ela realmente investigou, confirmou, viu que é de confiança, que nem foi o meu caso com o Hélio Couto. Eu sabia que eu podia confiar no Hélio Couto e aí eu segui o que ele trazia. Mas mesmo assim, tem muitas palestras dele muito tristes que a gente ainda não tem conhecimento para limpar tudo aquilo que ele fala. Se eu falo uma coisa para vocês que eu sei que vai ficar no subconsciente de vocês, eu já ensino a limpar na hora. Alguma coisa triste, a gente fica no teu subconsciente. Violência, qualquer coisa assim, fica. Então, já ensino a limpar na hora. Eu não te deixo com resquícios disso. E ele me deixava, meu Deus, eu ficava ruim dias depois de algumas palestras que ele falava sobre as crianças, sobre as mulheres, sobre não sei o quê. Ficava dias ruim. Porque eu estava no processo, já estava na dissolução, já estava toda aberta. Então, para mim era bem difícil. E eu ainda não conhecia o FT, ainda não conhecia, não tinha feito as formações terapêuticas, então eu tive que buscar a minha cura, do jeito que eu pude, sob ataque espiritual 24 horas por dia de Mago Negro. Entende? Para eu não realizar esse trabalho que eu estou realizando agora aqui com vocês. Tá? Este arquétipo associado aos outros coloca lógica aos impulsos. É amiga e confidente dos homens. A companhia masculina que lhe faz bem é amadurecida, sua visão da realidade lhe faz uma adulta. Pode ser uma criança, gente, de 12 anos. Vai ser mais adulta que muito adulto, se for uma Atena. Ela é muito adulta.
Ela é muito adulta, ela já nasce adulta, né? Eu lembro que quando eu era bem pequena, um dia eu fiz xixi na cama, eu acordei, troquei minha roupa, peguei uma toalha lá do banheiro, dobrei, botei na minha cama e fui dormir. Gente, eu acho que eu devia ter uns 3 aninhos. As minhas filhas com 7, se fizesse xixi na cama, não fariam isso? Entende? Então, só para vocês entenderem como ela resolve as coisas. Ela não precisa de chamar mãe toda hora para resolver. Só se for alguma coisa assim que realmente ela não sabe o que fazer, mas senão ela resolve sozinha. Exemplo, secretárias executivas, gerentes, administradoras. Como deusa das artes, Atena faz coisas úteis e também bonitas. Como tecelã, usava a mente e as mãos para executar belíssimos tapetes. Isso nunca tive da Atena. Facilidade com trabalhos manuais. Nunca foi meu negócio. Eu não, as minhas filhas desenham melhor do que eu, uma pessoa, se precisar desenhar. A mulher tipo Atena tem tino para os negócios, o comércio, são práticas seguras e descomplicadas. Ela não vê problema em qualquer problema de negócios, né? Ela sempre tem uma solução. Desinibidas e discretas. Tem boa saúde, não possuem conflitos mentais, porque ela resolve. Ativas, vestem um estilo conservador e sério, tá? Normalmente a Atena é bem conservadora e séria. E eu tenho uma Afrodite forte também, então eu tenho um arquétipo mais conservador, mais sério, mas também mais sensual. Não sei se vocês percebem, eu tenho isso também, que eu tenho uma Afrodite bem forte em mim também. Que é a criatividade, essa coisa, eu tenho muito isso da Afrodite. Essa coisa das crianças me amarem, eu chego na escola, todas as crianças vêm me abraçar, isso não é uma Atena, isso é da minha Afrodite, né? Eles gostam de mim. As crianças, onde tu vê uma mulher que todo mundo sai para abraçar, é uma Afrodite. Quando criança mostra concentração, gosta muito de ler, segue os passos do pai e é muito questionadora. Meu arquétipo no Enneagrama é o questionador, tipo 6 do Enneagrama. Eu vou dar uma aula de Enneagrama para vocês, que eu amo Enneagrama também. Então, isso fecha muito com a Atena, né? Questiona aquilo que eu falei, questiona até a pessoa ficar pedra. A Atena é assim. Na adolescência, aprende a consertar coisas, lida bem com computadores, poupa dinheiro, desvaloriza suas amigas pelos pensamentos menores, bem verdade, tem dons manuais, prefere amigos homens e jogar xadrez. São atentas e conservadoras, planejam o futuro. Sempre planejei muito o futuro. Olha como agora eu não tenho mais Atena, porque eu não estou mais planejando o futuro, olha só, eu vivo no presente. Se o pai não mostra orgulho pelo brilhantismo e ambição da filha, e meu pai sempre mostrou, tende a se sentir-se inadequada e sem autoconfiança. Meu pai sempre me admirou. Sempre contei para vocês que meu pai era alcoólatra, mas ele sempre me tratou diferente de todo mundo na família. Ele sempre me tratou com respeito, ele sempre me tratou com admiração. Ele nunca gritou comigo na vida. Ele nunca falou qualquer coisa mal de mim ou deu uma segunda intenção ou uma alfinetada em mim. Nunca, em toda a vida do meu pai. Nunca, ele sempre me admirou. Quando o pai não é bem sucedido, ela não acredita em seu potencial. Se a mãe for parecida com ela, se dão muito bem. Ou seja, se a mãe é uma Atena ou parecida, se dão bem. Caso contrário, terão problemas de relacionamento. Minha mãe, dona de casa, meu Deus. No trabalho, eu achava minha mãe fraca, sem poder. No trabalho, ela está sempre ligada a um objetivo pessoal. É produtiva e está sempre ao redor da estratégia lógica e poder. Tem grande facilidade para ensinar e são grandes professoras. Isso eu tenho da Atena.
sobressai-se nas artes domésticas e está sempre atenta na estética da casa. Atenta na estética da casa, estou sempre. Agora, nas artes domésticas, eu sou péssima. Eu não sei passar um pano num porcelanato sem manchar inteiro, então eu não faço isso, tá? Não sou boa nisso, definitivamente. Não espera um casamento para se realizar. Ao se casar, dirige bem a casa. Planeja o orçamento da família, mas vive mais uma parceria amistosa do que uma paixão. Por isso que para relacionamento, eu, pelo menos pessoalmente, vou ter que deixar a dona Afrodite tomar conta da minha vida nessa questão. Porque se for a Atena, ela vai fazer as contas, assim, o cara é legal, sim, ele é honesto, sim, ele fica saindo para jogar bola, sim, então não serve, nem conversa com esse. Esse aqui é honesto, sim, é fiel, sim. Ele gosta do quê? De trabalhar? Então tá, então... Pode dar um oi. Entende? A Atena é assim, gente. É um negócio muito estranho. Atrai-se por homens poderosos e bem-sucedidos e alia-se a eles. São impacientes com menos capazes, tá? Então, a Atena sempre teve dificuldade com as pessoas menos capazes. E isso hoje eu não tenho, porque eu, no processo de desfazer, passei por cada fase do processo e nisso eu aprendi a te pegar em qualquer lugar que tu tá e te levar para o Cristo. Porque eu sei que o teu valor é dado por Deus, eu te conheço muito bem, porque eu vivo em você, você vive em mim e nós vivemos em Deus. E eu sei disso. Não é porque eu li em algum lugar, é porque eu sei disso e eu vivo isso na minha vida, né? Então, hoje eu não tenho mais isso. Por isso que eu digo que eu não poderia dizer que eu sou uma Atena, porque o que ela tem de crenças e de coisas, para mim não é mais importante os estudos e o trabalho. Por exemplo, hoje para mim é mais importante um propósito, é mais importante um abraço nas minhas filhas, é mais importante outras coisas. Né? Eu fazer uma meditação, eu estar em ressonância comigo, com Deus, para mim isso é mais importante hoje, né? Então, talvez hoje eu viva um arquétipo mais de Hestia, vocês vão conhecer ela amanhã. Eu hoje talvez viva um arquétipo mais... Eu queria quase ser que nem os monges do Tibete, entendeu? Ficar sozinha numa coisa, mas o mundo me chama, então estou aqui. Quando um homem a atrai, ela se torna indispensável para ele e lhe é leal por toda a vida. Isso é verdade, a não ser que ele seja um filho de uma égua, né? Que ela também cansa de ser mãe dos filhos, dos maridos, tem que resolver tudo para os Hefestos, que eu só me relacionei com Hefestos na vida, vocês vão conhecer esse arquétipo. E aí, quando uma Atena se relaciona com Hefestos, é legal, só que chega um ponto em que fica demais para ela ter que cuidar da vida dela, da vida do marido, da vida dos filhos, da vida profissional, fica demais, né? Então ela quer que o homem agora, e eu quero pelo menos que o homem cuide da vida dele e da minha, que isso é responsabilidade do arquétipo masculino, eu não quero mais saber disso. Eu no relacionamento quero ser bem Hera, bem Persefoninha, bem Afroditinha e deixar essa Atena só pro trabalho. Sexualmente, ela é bastante imatura, o que eu falei pra vocês, que isso já comprova lá no mito. Não é nada sensual, e vocês veem que eu sou sensual, e ela não é nada sensual, porque eu tenho bastante da Afrodite, e nem romântica. Então, ela não é romântica. Gente, eu tinha uma dificuldade com a minha Antonelinha, que a Antonelinha ia botar ela no banho, ela dizia, calma, mãe, eu ainda não estou preparada. Eu dizia, o quê? Como assim? Você não tá preparada para entrar no banho? Você tá aí já pronta para entrar no banho? Por que você não tá preparado? O que você precisa para estar preparado para entrar no banho? Precisa se preparar para tomar um banho? E aí ela disse, calma, mãe, ainda não estou preparada. E aí eu disse, meu Deus. Hoje a Antonella não é mais assim, né? Ela mudou um pouco, eu mudei um pouco, acho que a gente equilibrou.
Pois pode parecer muito tempo. Pois pode permanecer. Atena precisa viver a Afrodite, que é o que eu vivo também, para que sua vida se intensifique, porque senão a vida de uma Atena é totalmente previsível, repetitiva, come sempre o mesmo prato, no mesmo restaurante, faz sempre as mesmas coisas, sempre a mesma rotina. Pois pode permanecer só por muito tempo. Sexo para ela é apenas um papel de esposa. Então ela não faz porque ela sente tesão, desejo, aquela coisa afroditiana de quer experimentar, né? É interessante isso. Não tem amigas íntimas, não se relaciona bem com as mulheres, a não ser que sejam parecidas com elas. Se tem filhos, os estimula a fazerem projetos e a se destacarem. Tem dificuldades com filhos sentimentais, que eu falei antes, ele perguntou, né, Elinho? Gente, eu era muito assim. Hoje, eu sou uma mãe que faz tudo para minhas filhas. Eu acho que eu tô meio no arquétipo sombra de Deméter na minha maternidade, fazendo tudo para minhas filhas, deixando elas dependentes demais de mim. Mantém-se prática e ativa até a velhice. Não sente muito ao envelhecer. Valorizam mais a inteligência, a competência que a beleza e a juventude. Então, diferentemente da Afrodite e da Perséfone, que quer ser jovem para sempre, ela não se importa muito com a maturidade. Ela gosta, o que ela dá valor é inteligência e competência, né? Apesar de que as pessoas olham e sempre veem a Atena muito bonita, muito bem conservada, porque ela é regrada nas coisas, né? Possíveis dificuldades psicológicas com emoções. Gente, péssima nas emoções. Não permite que o seu lado emocional se desenvolva. Deixa a vida afetiva sem intimidade, paixão ou erotismo. Não entra em contato com o maternal devido à sua couraça. Ou seja, graças a Deus, eu curei essa Atena. E hoje eu sou, para algumas coisas, emocional até demais. Vocês já me viram várias vezes aqui chorando. Então, se desenvolveu muito meu lado emocional. A vida afetiva, intimidade, paixão, erotismo também mudou completamente. E o maternal, então, eu sou uma mãe maravilhosa. E eu ouço às vezes da minha filha que eu sou uma péssima mãe quando eu não deixo elas comerem chocolate. E a Atena daria pipoca de janta todos os dias, ok? Máximo uma torradinha. Cultivo de Atena, através da educação, do trabalho, disciplina e comportamento profissional. Então, sempre que você está trabalhando, fazendo projetos, que você tem disciplina, que você é profissional, você tem objetividade, você é impessoal, você está conectadíssimo com a Dona Atena. Este arquétipo nos é muito útil. Ela é bem diferente da Ártemis e dá a sensação até de parecida, mas ela é muito diferente da Ártemis, porque a Ártemis não pode ser desafiada. A Atena, se tu desafia ela, ela te olha, dá um sorrisinho e sai. Tipo, como se tu fosse uma baratinha. Não tá nem aí pra ti. Né? Essa é a diferença da Atena pra Ártemis. A Ártemis já fica toda bem, porque agora eu vou provar o meu valor, porque não sei que a Atena te ignora. Este arquétipo nos é muito útil quando precisamos ser lógicas e racionais. Cultivando a Atena, então, no profissional, estudos e trabalho, né? Mas como que a gente faz para desenvolver... Ai, meu Deus, Persephone. Como a gente faz para ter um maior contato com ela, né? É através de pedir auxílio mesmo. Quando você vai tomar decisões profissionais, quando você vai criar um projeto, quando você vai planejar o seu futuro, você pode usar o arquétipo de Atena, tá? Ela ajuda muito a organizar a tua vida como um todo, principalmente a vida profissional. Eu vejo que muitos buscadores espirituais têm 0 de Atena e por isso que tem tantos problemas e tantas dificuldades. Eu, como passei pela dissolução dos arquétipos, e eu lembro um dia que eu estava colocando uma roupa na máquina, lá na Bahia,
E aí eu coloquei aquela roupa, sentei assim na calçada. E eu disse assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu acabei com a minha vida. Eu nunca ia estar tendo uma vida dessas, né? Então foi bem doloroso para mim me desfazer da Atena. E aí depois que eu aceitei ser dona de casa, que eu já dissolvi os arquétipos e tudo mais, aí voltar a ser uma Atena, querer trabalhar, ser uma mulher de negócios de novo, falar sobre negócios me dava preguiça. Então é muito importante a gente ter o equilíbrio de todas as deusas na nossa vida. É muito importante. Todas elas estão dentro de nós. Sempre que você for para o seu trabalho, peça, Atena, me ajuda aqui. Eu preciso organizar isso aqui. Eu preciso pensar no meu futuro, organizar o meu futuro, fazer as coisas para minha vida andarem no profissional. Me ajuda, me auxilia. E ela vai te ajudar. E aí tu pode fazer aquilo que eu disse também, colocar o arquétipo de Atena no teu celular, no teu computador, colocar uma foto dela no teu banheiro, no teu quarto, na tua agenda, que aí tu olha todo dia, né? Tu vai pegar, vai pôr uma fotinha dela aqui, né? E vai modelar a tela. Quando você vai tomar uma decisão profissional, você pede o que a Atena faria agora? Atena, o que tu faria agora? Entre numa meditação, peça a Atena, o que tu faria agora? E ela vai te dar a resposta, tá bom? Um beijo, meus amores, foi um prazer estar aqui. Vou ensinar a curar sombras de Atena também no meu curso. Gabi Mello ontem dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda. A Gabi é muito massa, mas é uma Ártemis que mata os próprios amores. E ela quer muito casar e ter filhos. Eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui. Mas é um desejo da gente. Chega um ponto da nossa vida que a gente quer transacionar de arquétipo, que eles querem emergir, que eles querem vir. E a gente não sabe como fazer, porque a gente tem aquelas couraças de Ártemis, de Atena, de Hestia. E aí eu vou ensinar vocês a tirar essas couraças. E a melhor coisa que a gente pode fazer, gente, é vivenciar outros arquétipos. Mas isso vai fazer com que, por exemplo, assim, eu vivenciando o arquétipo, por exemplo, da Deméter, da mãe, eu não vou mais conseguir ser uma generala com as minhas filhas. Não tem como. Eu vou perder um pouco a mão. Entende? Porque ou eu sou a Atena, ou eu sou a Hera, ou eu sou a Deméter naquele momento. Então, eu vivi todos esses arquétipos na minha vida, curei todas as luzes e sombras dele, porque luz também a gente dissolve, tá? Arquetípicas. Porque eu tinha muito orgulho dos meus estudos, do meu trabalho, de tudo que eu tinha feito na minha vida, e ter que dissolver tudo isso e não dar poder para tudo isso não foi fácil, principalmente para uma Atena. Então é isso que eu quero dizer, que a gente tem que dissolver nossas luzes e sombras para iluminar. É tudo, custa tudo, não é custa só meus problemas, meus traumas, custa tudo, custa minha luz. Então, o que o mundo diz que é minha luz para você. E depois, em 2023, em janeiro de 2023, eu recebi de novo um arquétipo de muita força depois da dissolução de todos os arquétipos, tá? Então, sempre me foi dito desde o meu começo do meu trabalho espiritual que o que era para mim era para todos. Então, para todos é assim, a gente dissolve todos os arquétipos, integra todos os arquétipos, depois recebe um arquétipo de muita força com todos reintegrados. Belezinha? Então é isso, meus amores. A gente se vê amanhã. Amanhã nós vamos falar da deusa Hestia, que é a última deusa invulnerável. É a mística, a iluminada do Olimpo, né? Esta, sim, é a iluminada do Olimpo, mas ela tem luz e sombra também na Terra, enquanto ela está em uma vivência humana, tá bom? Um beijo. Até amanhã. Beijo.